E eu quero pregar nessa noite, irmão, baseado no tema a manifestação de Jesus para destruir as obras do diabo. E qual era o intuito desta manifestação do Filho de Deus? Jesus vai se manifestar com um intuito, e Jesus vem, e ele tem um propósito aqui na terra. Ele te resgata do lamaçal do pecado, e a partir deste momento você não se torna mais filho do diabo. Aleluia. Eu vim aqui trazer uma mensagem para você parar de brincar com o pecado, porque o pecado não brinca com você. O pecado, ele mata a vida do homem espiritual. E o diabo, ele tem alguns meios. Quer ver uma coisa? Quando Deus colocou Adão lá no Éden com a sua mulher Eva, ele disse: Adão, de todas as árvores que está aqui, você pode comer. Mas Adão, você está vendo essa árvore aqui, que é do conhecimento do bem e do mal, essa árvore da vida, você não come, Adão, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer, Adão. Não brinque com o pecado, que ele não vai brincar com você. No dia que ele te pegar, ele vai pegar para te destruir, ele vai te pegar para jogar você na lona. Mas preste atenção, Deus disse: Adão, não come, Adão. E Adão come daquele fruto. É noite de retrocedermos, é noite de lembrar que um dia fomos cheios do Espírito Santo, é noite de pensar que um dia fomos cheios da graça, e essa graça ainda está com o céu aberto. É o poder do Espírito Santo. O problema é você pecar e o pecado fazer parte da tua história. O pecado não pode fazer parte da tua história. Mas quando Jesus apertar o parafuso, meu filho, tu vai levantar a mão chorando. Jesus está te dando a oportunidade hoje. Que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo disse que existe uma luta entre a carne e o espírito. Ninguém aqui é mulher, meu irmão, maravilha. E ninguém aqui é homem, super-homem espiritual. Todo mundo que está aqui sente golpes na carne, Diogo. O diabo diz assim: você não vai conseguir. O pecado vai te dominar. E Paulo diz assim que é uma luta entre a carne e o espírito e a carne. Meu irmão, talvez você está servindo a Deus e está dizendo assim: meu Deus, que tanta luta. Que luta é essa? Golpes na carne. Porque quem quer servir Jesus tem que lutar contra a carne, tem que lutar contra o pecado. A igreja é santa. Recebe esta autoridade de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua chamada. E não adianta querer colocar capa debaixo, não, irmão, porque Jesus vai revelar debaixo da capa da tenda. Não esconde, não. Mas se pecares, tem um advogado juntamente com o Pai, Jesus Cristo. Se o diabo disse que para você não tem mais jeito, meu irmão, Jesus morreu lá no Calvário para te dar esperança novamente, meu filho. Não perca essa esperança de salvação. Ele será o salvador da nação. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Jesus vai destruir todas as obras do diabo pelo poder que é no nome de Nazaré. Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Abre a sua Bíblia comigo. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5, versículo 3, versículo 5 até o versículo de número 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero desde já ser grato a Deus por mais um trabalho de DVD, e que Deus continue abençoando o nosso ministério e a vida daqueles que intercedem por nós, porque eu sou frutos de oração, irmãos. Eu sou fruto de oração, e você que tem orado por mim, continue orando, amém? Eu quero desde já, irmãos, agradecer a Deus por tudo, e de antemão também ao nosso pastor divino, que além de ser um companheiro ministerial, eu sempre digo aonde eu vou, é o nosso pai, né, irmãos? Eu me considero como pai, e eu tenho uma comunhão muito grande com o pastor divino, e espero que esta comunhão seja até o arrebatamento, pastor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também os nossos irmãos que estão aqui na retaguarda, que são companheiros ministeriais, ajudadores da obra, grandes homens de Deus que fazem uso bem da palavra de Deus. Pode ter certeza, irmãos, se eu não estivesse pregando aqui neste momento,
tinha alguém usando a palavra de Deus até melhor do que eu, viu? São homens de Deus, que Deus abençoe. Eu também quero agradecer o nosso irmão Walter, né? Nosso irmão Walter, que foi o canal, foi a ponte, por que não dizer, o abençoador, né, das nossas vidas, para estar gravando esse DVD. Sou grato a Deus pela sua vida, amém, pastor? Amém, Walter, em nome de Jesus. Também a minha esposa, que é a ajudadora no meu ministério, a minha mãe. Deus abençoe a senhora, mãe, porque um dia eu dei muito trabalho para a senhora, viu? Mas hoje a gente somos salvos em Cristo Jesus. Abre a sua Bíblia comigo, aí na carta de Epístola de João, versículo 5, a seguir até o 8. Vamos lá? É bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. A igreja, lê comigo? Qualquer que permanece nele, não peca. E qualquer que peca, não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é. Versículo de número 8, eu gostaria que você lesse mais forte aí, viu? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Diga comigo, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, aleluia. E eu quero pregar nessa noite, irmão, baseado no tema, a manifestação de Jesus para destruir as obras do diabo. Entenda bem, meus irmãos, que o capítulo da Epístola de João, o capítulo 3, João aqui ele está escrevendo essa carta. E o tema desta carta que João traz é sobre os filhos de Deus. João aqui vai falar acerca dos filhos de Deus. E ele vai falar acerca dos filhos do diabo. João aqui vai trazer algumas lições para a nossa vida. E você vai notar comigo que esta carta, o verso 2, João diz que, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Isso aqui fala acerca da restituição daquilo que o homem perdeu lá no Éden. Mas nós, irmãos, somos filhos de Deus por alguns motivos, porque João aqui está falando e o tema é acerca dos filhos de Deus. Nós somos privilegiados porque nós recebemos essa graça bendita de sermos filhos de Deus. Isso é muito bom, porque todo mundo acha que é filho de Deus, mas filho de Deus não é todo mundo que é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por 3 motivos. Nós somos filhos de Deus de 3 formas. Somos filhos de Deus porque fomos criados pelo Criador. Somos filhos de Deus por doação. Somos filhos de Deus por geração, ou por que nós fomos gerados. Deus, ele nos gerou, Deus nos adotou, e Deus, ele nos gerou e nos fez uma nova criatura. A expressão filho de Deus, aqui que João traz, pode ser traduzido por crianças nascidas de Deus. Nós somos nascidos de Deus, porque aceitamos a Jesus como Salvador, e a Bíblia diz que aquele que recebe a Jesus, se torna filho de Deus, e nós somos filhos de Deus. Olhe para esse irmão e fala: você é um filho de Deus. Agora preste atenção, que a Bíblia Sagrada está falando acerca do pecado. João aqui, ele vai começar a narrar, e ele começa a falar acerca da manifestação de Jesus. E qual era o intuito desta manifestação do Filho de Deus? Jesus vai se manifestar com um intuito, e Jesus vem, e ele tem um propósito aqui na terra. Perceba comigo que o texto que eu vou ministrar aqui é o verso 8, que João aqui está dizendo que aquele que comete o pecado é do diabo,
parece ser uma palavra radical, da forma que João usa e expressa a sua palavra. Porque quando você chega para uma pessoa e diz para ela que ela é um filho do diabo, ela não aceita, ela fica irada, embora que ela esteja cometendo atos que são filhos das trevas. Ora, um dia também fomos filhos das trevas, um dia também fomos filhos do diabo. Preste atenção nisso. A palavra de João é bem radical, quando ele usa a expressão dizendo filhos do diabo. Mas o mesmo João, ele vai falar acerca, no livro de João mesmo, ele fala que porque o pecado, o diabo, ele entra na vida do homem, ou ele entra na vida da mulher, através do pecado. O pecado é um portal para que ele entre na vida da mulher, ou na vida do homem, a fim de que este tal fica preso, e o diabo tem legalidade na vida dele. Paulo escreve aos irmãos de Efésios dizendo que não podemos dar lugar ao diabo. O diabo, ele quer de qualquer forma entrar na nossa vida. E João vai escrever também dizendo que aquele que não peca já pecou. Então o pecado é uma forma do diabo entrar na sua vida e dominar a sua vida. Quando a gente olhamos para a Bíblia Sagrada, há alguns confrontos que confrontam o ser humano, porque todo mundo acha que é filho de Deus, mas filho de Deus, a Bíblia vai dizer que ele confessa que é filho de Deus com as suas obras. Entenda isso aqui: nós somos filhos de Deus através das nossas obras, é porque recebemos a Jesus como Salvador, e as nossas obras, os nossos efeitos diante dos homens, precisam glorificar o Pai que está no céu. Entenda isso aqui, irmãos. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dar algumas lições, porque João está dizendo que aquele que peca é filho do diabo. E é uma coisa, irmãos, que é terrível, porque o pecado, ele não vem para brincar. Tem gente que brinca com o pecado, mas o pecado não brinca com você. O pecado, ele nesse momento está em todos os lugares, embora ele não é onisciente como Deus, mas em todos os lugares está. Uma hora dessa tem alguém, talvez matando uma pessoa, ou talvez roubando, talvez traficando, e isto acontece ao mesmo tempo em São Paulo, no Espírito Santo, e o pecado vem para destruir. Quantos jovens estão sendo destruídos pelo pecado? E o pior de tudo, que ele vê o camarada morrendo, onde ele vende a droga, e ele continua lá, e ele não está sabendo que ele vai ser o próximo a morrer, porque o pecado vai matar você, meu filho. Entenda uma coisa, que quem está no pecado está preso. Um dia eu vivi no pecado, um dia eu fui escravo do pecado, mas eu aceitei Jesus e Ele me libertou. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos tirou do império do quê? Das trevas, e nos transportou para o seu reino, em quem temos o que? A remissão dos nossos pecados. Entenda isso, que um dia você estava no império. O que é isso? É alguém que está governando, e lá neste império, quem governa é o diabo, porque se ele governa, você tem que fazer o que ele quer, ele manda em você, você obedece a ele, você é escravo do diabo. Mas a partir do momento em que Jesus entra na tua vida, ele te tira você do império das trevas, ele te resgata do lamaçal do pecado, e a partir deste momento você não se torna mais filho do diabo. Aleluia. Entenda isso aqui, irmãos, porque o pecado que João está dizendo é um pecado prático, é um pecado de uma pessoa que efetua e executa esse pecado constantemente, porque pecar aqui é desviar do caminho ou errar o alvo, porque todos nós somos sujeitos a isso, irmãos. Eu não vim aqui para pegar um pau de quina e tacar na sua cabeça e dizer que eu sou mais santo do que você, não, fora disso, irmãos. Eu vim aqui trazer uma mensagem para você parar de brincar com o pecado, porque o pecado não brinca com você. O pecado, ele mata a vida do homem espiritual, e o diabo, ele tem alguns meios. Quer ver uma coisa? Quando Deus colocou Adão lá no Éden com a sua mulher Eva, ele disse: Adão, de todas as árvores que está aqui, você pode comer,
Mas Adão, você está vendo essa árvore aqui, que é do conhecimento do bem e do mal, essa árvore da vida, você não come, Adão, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer, Adão. Eu imagino, irmão, comigo aqui, quando Adão recebe essa palavra, porque diz a Bíblia que a gente só conhecemos pecado. Paulo escreve através da lei, porque a lei diz não cobiçará. Então isso desperta o pecado dentro do homem. Entenda uma coisa, que quando Adão olha para aquela árvore ou erva, a Bíblia diz que a serpente vem e diz para Eva: não, pode comer, porque Deus sabe que um dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Eva se interessou de ser igual a Deus. Tem gente que quer ser igual a Deus, irmão, para com isso. Ele é supremo, Ele é criador, Ele é redentor. Ninguém pode ser igual a Deus. Não tem como, irmão. E Eva vai comer do fruto, e quando ela come do fruto, Adão vai também comer do fruto. O que é que vai acontecer? Deus disse a Adão: não come. Deus disse não. Aí desperta dentro de Adão uma lei, a lei da consciência, porque não havia lei naquele tempo. Porque se não houver lei, não tem pecado. Mas tudo que Deus fala se torna lei, pastor Alexandre. E Deus disse: não come. E a consciência de Adão dizia: se eu comer eu morro, se eu comer eu morro, se eu comer eu morro. Adão todo dia passava perto da árvore e dizia: árvore, tu é bonita, mas eu não vou te comer. Eu não posso comer essa árvore da vida. Essa árvore da vida eu não posso comer ela. O fruto desta árvore eu não posso comer, porque se eu comer desse fruto eu vou morrer. Mas um dia Adão foi levado pela concupiscência da carne. Adão foi levado pela... O que é isso? A Bíblia diz que havendo a concupiscência, dada luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. São 3 estados de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Não brinque com o pecado, que ele não vai brincar com você. No dia que ele te pegar, ele vai pegar para te destruir. Ele vai te pegar para jogar você na lona. Mas preste atenção, Deus disse: Adão, não come, Adão. E Adão come daquele fruto, e Deus agora aparece no Éden. E diz a Bíblia que todo dia Deus descia no Éden. Olha para cá, eu imagino Deus descendo no Éden, irmã Cláudia. Deus descia no Éden e Deus ia dar uma passeada. E diz a Bíblia que Deus todo dia conversava com Adão. Imagine isso, pastor, Deus conversar com Adão. Deus descendo no seu quarto. Pastor, sabia que o nosso quarto também é o jardim do Éden, onde Deus desce? Quando você está dobrado o seu joelho e você começa a falar com Deus, aquele arrupio gostoso, aquela presença, é o Éden espiritual, onde Deus fala com você. Deus desce lá para conversar com você. Preste atenção, mas num dia em que você pecar, esse Éden vai acabar, essa presença vai embora. Mas é noite de pensarmos, é noite de retrocedermos, é noite de lembrar que um dia fomos cheios do Espírito Santo, é noite de pensar que um dia fomos cheios da graça, e essa graça ainda está com o céu aberto. É o poder do Espírito Santo. Preste atenção. Deus aparece no Éden e pergunta: Adão, onde você está? E Adão se escondeu. Adão se escondeu. Quando a gente pecamos, irmãos, e não temos caráter de confessar o nosso pecado, vê o pastor vindo lá na esquina lá. Ih, já viu um pastor. Mas ninguém se esconde de Deus. Diga comigo: Deus tem 3 atributos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabia onde Adão estava ou não, irmão? Sabe o que Deus queria ouvir de Adão? Eu pequei, mas eu posso começar de novo? Tenho mais uma chance? O Senhor me recebe de novo. Mas quem peca, irmão, não tem humildade, diga assim: pequei por causa do pastor. Porque quando Deus perguntou, ele falou: foi a Eva. E a Eva foi a serpente. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre as transgressões não prosperará. Levante a mão. Mas aquele que confessa e desce alcança a misericórdia. O problema, meu irmão, não é você pecar. O problema é você pecar e o pecado fazer parte da tua história. O que é isso, pregador? Jesus está dizendo aqui hoje que o pecado não pode fazer parte da sua história. Por favor, o pecado não pode fazer
fazer parte da tua história. O pecado não pode fazer parte da tua história. É a santidade. Pegue na mão desse irmão e diga: santidade. É santidade. É santidade no olhar, santidade no agir. É santidade. Só quem acredita nisso, levante a mão para adorar. É santidade, é santidade, é santidade. Aleluia. E o pecado sempre vai querer desviar você do caminho. E no dia que Adão pecou, ele perdeu esta comunhão. Deus expulsa Adão do Éden. E é uma coisa terrível, porque Deus, ele conhece a gente. E Deus coloca o Espírito nos homens o seu Espírito na vida dos homens de Deus. Como pastor divino, um dia eu cheguei aqui, há uns 8 anos atrás. Vai fazer, né, pastor? Saí do presídio seco, magro, sem esperança. E o pastor divino me abraçou, dizendo assim: eu acredito na sua história. Segure na mão desse irmão e fala assim: Deus vai levantar alguém que vai acreditar na sua história. Ninguém acredita em você, mas o louvor diz assim: eu cuido de ti. Alaia canaraia narafácil. Alacanaraia canara subinarafai. Alacanaraia canara subinarafácil. Deus está cuidando de você porque Ele te ama. Ele é misericordioso. Pedro diz assim: Deus é longânimo. A longanimidade, Deus está dizendo assim: eu espero, uma hora Ele vai vir. Uma hora Ele sabe que sem mim Ele não é nada. Eu estou dando um tempo para Ele, porque Ele está indo lá fora para curtir um pouquinho. Está cheirando cocaína só para ver como é que é o gostinho dela. Está fumando maconha só para ver como é que é o gostinho. Está vendendo droguinha só para ver como é que é o gostinho. Mas quando Jesus apertar o parafuso, meu filho, tu vai levantar a mão chorando, como eu aceitei Jesus lá atrás do presídio chorando. E hoje eu sou pregador do Evangelho. Jesus me salvou. Eu sempre digo que quem não vem andando, vem mancando, meu irmão. E quem não vem mancando, vem arrastando. A tia da Gisele, eu preguei sempre para ela: vamos para a igreja. Ela nunca quis ir. Sabe o que aconteceu com ela, irmão? O câncer pegou todo o corpo dela. E Gisele estava me lembrando: lembra, Fernando, quando você chamava ela, não queria vir? Porque quem não vem andando, meu irmão, vem arrastando. Sabe o que acontece? Está lá em coma reduzido. Antes dela entrar em coma reduzido, eu disse para ela: minha filha, será que você está com Jesus mesmo? Abre o seu coração, toma posição, porque é melhor subir de um céu com esse corpo do jeito que está aí, que ele vai ser transformado, do que estar com um corpo bonzinho e ir para o inferno, meu irmão. Preste atenção uma coisa: Jesus está te dando a oportunidade hoje. Errar, pecar é desviador do alvo, do caminho. Um dia Deus vai olhar para a cara de Caim e você vai dizer: Caim, eu te conheço, rapaz. Teu semblante já está mostrando o que você vai fazer. Caim, eu vou te dar um segredo que não falei com ninguém ainda, é só com você que eu vou falar. E vai ficar registrado na Bíblia Sagrada. Eis que o pecado está à porta, mas sobre ele você tem domínio. Meu irmão, não vem para cá dizendo que você... Não, você só peca se você quiser. Ai, é porque... Não, você faz porque você é safado. E você tem que ser humilde e dizer assim: não, fui safado, errei mesmo, sou um pilantra e agora eu quero aceitar Jesus de novo.
E Deus falou assim, ó, o semblante caiu já. Começa a olhar, irmão. Quando você vê o irmão vindo para a igreja assim, ó, com a cara meio caída, parece que está morrendo. Para dar um glória é difícil. Aleluia. Já morreu há muito tempo. Não, dá só o corpo está aqui. O pensamento está na novela das 9. Está morto. Porque o pecado dominou a sua vida. Mas escute bem. A gente, irmãos, que estamos vendo esse irmão que está dessa forma, a gente também não pode criticar. Porque se eu estou bem, o que é que eu tenho que fazer? Não, se coloca de pé no filho. Faz uma cara de triste aí. Não, isso aqui é sério, você vai dar glória agora. Ele está triste e eu estou alegre, porque diz a Bíblia que um coração alegre e formoso é o. E aí quem está alegre, chega para quem está triste. Ainda que a leve e momentânea tribulação. Entendeu aí? Porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Sofre aqui, chora aqui, seja perseguido aqui, porque nós que servimos a Deus sentimos golpes na carne. Paulo disse que existe uma luta entre a carne e o espírito. Ninguém aqui é mulher, meu irmão, maravilha. E ninguém aqui é homem, super-homem espiritual. Todo mundo que está aqui sente golpes na carne, Diogo. O diabo diz assim, você não vai conseguir. O pecado vai te dominar. E Paulo diz assim, que é uma luta entre a carne e o espírito e a carne. Quer ver? Eu vou te mostrar na Bíblia. Jesus sentiu golpes na carne quando ele estava lá no Getsemane. Ele sentiu golpes na carne e Jesus está orando. E os golpes que ele sentiu na carne, James, ele disse assim, se for possível, passe de mim este cálice, mas toda a vida assim feito a tua vontade. Aleluia. Meu irmão, talvez você está servindo a Deus e está dizendo assim, meu Deus, que tanta luta. Quando eu era do mundo, eu ia lá para o forró, eu era tão alegre, eu ia para o baile funk, eu tinha 2, 3 mulheres, agora eu estou na igreja. Que sofrimento é esse? Que luta é essa? Golpes na carne. Porque quem quer servir Jesus tem que lutar contra a carne, tem que lutar contra o pecado. A igreja é santa. Você olha para mim, meu irmão, e você pensa assim, o irmão é pregador, mas você não sabe o que eu passo. Em uma madrugada disse Gisele, eu não posso falar o que eu estou sentindo, Gisele, que você não vai me entender. E eu rolava para um lado e rolava por outro. Rolava por uma, pastor, você já sentiu isso? Por um lado, por golpes na carne. Quando Jesus chega lá no Getsemane, quando ele volta da oração, ele vê os discípulos dormindo. E ele disse, não pode velar nem um pouco comigo? Vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Levante a sua mão. Você só vai ser dominado pela carne se você quiser. Mas se você quiser ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, Jesus vai te encher nesta noite. Ele vai, só quem está sentindo a presença, dá lá um logo, glória a Deus aí, línguas estranhas. Recebe esta autoridade de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua chamada. Da glória.
Recebe essa unção aí, vai. Recebe essa unção, vai. Recebe esse poder agora, vai. Recebe essa autoridade agora, vai. Isso não é da terra, os homens da terra não entendem. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, só entende as coisas do céu quem está ligado no céu, meu irmão. Tem um louvor que diz assim, que o pecado todo dia vem e me chama. Todo dia ele bate na porta. Venha. Irmão, um dia eu estava numa prova terrível, com dengue, passando uma necessidade, porque eu trabalhava ali na pracinha de Serra Dourada de Laranjeira, e uma semana com dengue. Sabe o que o diabo fez, Gleice? Ele me deu um sonho que eu estava com um plaquê de dinheiro, e ó, gerenciando a boca de fumo, ó, mandando. E eu levantei no outro dia e disse: você está repreendido, Satanás. Entenda que para tudo há um processo de Deus na nossa vida. Jesus não chamou você para andar de carro do ano, porque tem um evangelho sendo pregado por aí, que é um evangelho de prosperidade. O evangelho que a gente temos que servir é o evangelho da cruz. É renúncia, é pegar a cruz, meu irmão, e levar ela. É levar a cruz. Preste atenção aqui, irmãos. Deus de maneira nenhuma ele tem comunhão com o pecado, porque diz a Bíblia que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E ninguém que está aqui é inocente, irmãos. Todos nós sabemos disso. A Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos que no capítulo 7, versículos 11 e 12, portanto, não reine no vosso corpo mortal o pecado. O pecado não pode reinar dentro de nós. Agora o Espírito precisa reinar dentro de nós. Porque a intenção do diabo é essa: é destruir com aquilo que Deus construiu. Entenda isso aqui. Acã, quando ele peca, ele coloca a capa onde? As capas, as pratas da Babilônia. E ele coloca debaixo da sua tenda, porque ele quer esconder. Mas ninguém consegue esconder nada de Deus, porque aquilo que está escondido diante dos olhos dos homens, Deus vai revelar. E não adianta querer colocar a capa debaixo, não, irmão, porque Jesus vai revelar. Debaixo da capa da tenda. Não esconde, não. Ananias e Safira tentou esconder. Chegou lá, vendeu, porque ele não tinha nem a obrigação de dar nada para Deus. Vendeu e reteu a parte do bem. E aí ficou quietinha. Vai Ananias. E aí Pedro diz assim: por que mentisse para o Espírito Santo? Caiu morto. Aí vem Safira: porque se o marido é mentiroso, a mulher também é, viu? Fecha juntinho. E se a mulher for fofoqueira, irmão? Só o sangue, né? E aí vem juntinho. Quando chegou lá, Ananias olhou. Ananias está morto e Safira não sabia. E ela vai e conta mentira também. E aí a mesma coisa acontece com ela, cai morta no chão. Deus é muito sério, irmão. Deus é muito sério. Tem gente brincando com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus, porque Deus é sério. Ah, mas negócio de matar é só na lei. Vai, bobo, achando. Uma hora para outra Deus tira o seu fôlego de vida, tu morre aí e vai perder a salvação, porque está brincando com Jesus. Agora presta atenção aqui, irmãos. O pecado ele tem essa coisa terrível de destruir com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus edificou, com aquilo que Deus construiu, que fomos nós, porque nós recebemos aquilo que nenhuma criatura recebeu. Nós somos imagem, somos semelhança. Imagem é aquele que representa alguma coisa, que tem o rosto igual. Semelhança é aquele que tem a identidade igual, as características, algumas características, capacidade, espiritualidade, intelectualidade. Nós possuímos isso de Deus. E o diabo vem com o pecado para destruir aquilo que Deus construiu. Porque ele não fica feliz com aquilo que está feliz.
ele fica alegre com aquilo que está sendo destruído. Mas olhe para cá. O diabo um dia chegou para o sacerdote e diga assim: olha aí, ó, o sacerdote pecou. Olha como é que está a veste dele, está suja. Se eu não me engano foi Josué, sacerdote. Veste suja. E o diabo acusando. E aí Deus diz assim: espera aí, está igual um tição no fogo, está feio o negócio, mas eu trocarei as vestes de Josué. Coloca uma mitra nova. O diabo está dizendo: não tem jeito mais, tu pecou, não há mais esperança. Coloca uma corda aí, pula e se enforca, porque para você não há mais esperança. O diabo está dizendo assim: agora eu coloco um ponto final na história dele, agora eu encerro com a história dele. Mas entenda uma coisa, irmãos, que Deus, ele é misericordioso. O mesmo João no capítulo 2 versículo 1 vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado juntamente com o Pai, Jesus Cristo. Para você entender melhor, advogado aqui no grego é paracleto. Paracleto é aquele que é chamado, convocado a estar do seu lado, do lado de alguém, para ajudar. Entenda uma coisa aqui: o diabo está do lado de cá dizendo assim: agora já era. O sacerdote dizendo para o sacerdote: agora já era, acabou, não tem mais jeito. E do outro lado está Deus: calma aí, a última palavra é minha, quem mandou foi eu. Tu está dizendo que acabou, e quando você diz que acabou é que eu vou entrar em ação. Aleluia. E o diabo está assim: não, esse aqui é meu. Aí Deus disse: não, não é teu, porque eu paguei o sangue carmesim, foi com o meu sangue que eu comprei, eu resgatei ele. E ó, aí o diabo está dizendo: mas só que a comunhão dele com Deus acabou. Mas eu sou mediador entre Deus e os homens. Eu vou unificar, eu vou trazer ele para a minha presença. Ele vai chegar perto do Pai, porque eu vim para trazer a reconciliação. Se o diabo disse que para você não tem mais jeito, meu irmão, Jesus morreu lá no Calvário para te dar esperança novamente, meu filho. Não perca essa esperança de salvação. Ele está do teu lado para te ajudar. Porque o diabo, irmão, ele tem as suas características. Quais são as características do diabo? Ele é caluniador, ele é difamador, ele faz falsas acusações. A irmã leu aqui João 10:10. É a característica do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus um dia está diante dos judeus e é uma conversa dizendo que eles eram filhos de Abraão. Jesus diz assim: peraí, tu não é filho de Abraão nunca, porque se vocês fossem filhos de Abraão, as suas obras eram como de Abraão. Tem gente, irmão, que fala que é crente, mas a vida dele, meu irmão, é só o sangue de Jesus. Parece mais ser filho do diabo do que ser filho de crente, do que ser filho de Deus. Porque filho de Deus precisa dar bom testemunho, meu irmão. Filho de Deus precisa ser a luz que Jesus disse, para resplandecer diante dos homens e glorificar o Pai que está no céu. Entenda isso, meu irmão. O diabo, ele veio para destruir. E Jesus disse assim: vocês têm por pai o diabo, e quereis fazer o desejo do vosso pai. Meu irmão, isso aqui é muito pesado. Porque o diabo, ele veio para destruir. Apocalipse 12, verso 9. João teve uma visão que ele veio ser precipitado, o antigo a serpente. Ele foi lançado na terra. E a Bíblia diz assim: ai da terra. O diabo, ele tem pouco tempo. E o pouco tempo que ele tem, ele vai matar, ele vai destruir. Porque ele veio para isso. O diabo não está brincando, meu irmão. Para de ficar brincando com o diabo, que ele não está brincando com você. Vamos avançar, igreja. Vamos partir para cima em jejum e oração, em palavra. O diabo não está brincando com a gente, irmãos. Ele está a fim de destruir a nossa história. Mas preste atenção. O texto de João está dizendo assim, que aquele que peca é filho do diabo. Mas para isso Deus manifestou quem? Seu filho, para desfazer a obra do... Então entenda esse negócio aqui. Jesus tinha que se manifestar. E quando o texto diz que ele tinha que se manifestar, o grego está dizendo que manifestar é tornar visível ou conhecido o que estava escondido. O que é isso, pregador? Efésios 3:9 diz que Jesus era o ministério
escondido de Deus, desde a fundação do mundo, havia um projeto de salvação. E Deus está com a carta na manga dizendo: o diabo está achando que acabou, mas eu tenho um negócio escondido que na hora certa eu vou manifestar. Ai, meu Deus do céu, aleluia. O diabo está dizendo que não tem mais jeito, mas tem algo que está escondido. Eu vou manifestar na hora certa. Preste atenção aqui. Ele está escondido de Deus. Ele é um ministério escondido de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, isso no início do capítulo 1. E vai dizer que Jesus, que era o verbo, no capítulo 14, ele se transformou em, e habitou no meio de, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do. Então ele veio, mas ele tinha um propósito. Entenda isso aqui, para você não perder o foco. Ele tinha um propósito. De que forma ele tinha que descer? O anjo Gabriel vai chegar até Maria dizendo assim: olha, eu tenho uma coisa para te dizer. O Gabriel traz a mensagem, e Maria toma um surto. Ele diz: agraciada é tu, mulher. E ele traz a mensagem dizendo: olha, tu vai ter um filho, e o nome dele será Jesus Cristo. Ele sentará no trono de Davi, reinará na casa de Jacó. Aleluia, 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 aleluia. E ela diz: como isso? É o Espírito que há em ti, e o poder, a unção do Altíssimo vai te cobrir, e o Espírito vai gerar dentro de você um menino. Aleluia. Ele será o Salvador da nação. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Aí no outro dia, quem aparece? José. E aí o tempo vai passando, a barriga vai crescendo. José queria largar ela, e Jesus olhou e disse, o anjo visita ele no sonho, o Senhor visita ele no sonho e disse: olha, o que está dentro do ventre dela foi concedido pelo meu Espírito. Ele salvará Israel. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio, se manifestou como homem, passou pelos processos judaicos, foi menino, foi criança, foi bebê, adolescente, adulto, passou por todo o processo, e ele precisa continuar seu ministério, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para trazer vida àquele que está morto, e ele começa o seu ministério, escolhe 12 discípulos, ele começa, o texto vai dizer que ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus começa o seu ministério. E destruir aqui, irmão, significa libertar alguém ou algo que está preso ou atado, ou soltar alguém que está amarrado. E Jesus já começa o ministério no capítulo 8 de João dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele disse: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus está no seu ministério caminhando, de repente ele encontra com uma mulher encurvada, que 18 anos aquela mulher era encurvada, e ninguém poderia salvar aquela mulher daquela situação, porque a enfermidade era espiritual. E Jesus olhou para aquela mulher, mandou o espírito embora, e alguém vai questionar que era dia de sábado, e Jesus disse assim: espera aí, meu irmão, essa aí é filha de Abraão, há 18 anos está escravizada, acorrentada pelo diabo. Eu vim para destruir aquilo que o diabo fez, eu vim libertar ela, porque é sobre mim. Aí Jesus está no seu ministério. Lucas 4, diz a Bíblia que ele entra lá em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, a Bíblia diz que ele toma o livro da lei, ele começa a ler, e no livro está contida a profecia dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para libertar aqueles que estão cativos, e põe em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: eu vim para libertar quem está preso. Aí Jesus, com o seu ministério, vai lá em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, ele encontra com um homem que estava possesso de demônio. Ninguém podia prender aquele homem, ninguém podia parar aquele homem, porque quando jogava ele dentro da
prisão, ele quebrava as correntes, quando ninguém podia ficar com ele. Diz a Bíblia que ele pegava pedra e se feria com pedra, ninguém parava diante desse homem. Mas no dia que ele viu Jesus, ele se prostrou. Jesus naquele momento orou por ele, aquele demônio saiu, e os pessoal da vizinhança saiu falando para os vizinhos, e diz a Bíblia que aquele milagre repercutiu a cidade, porque Gadara foi liberto, o demônio de Gadara foi liberto. E quando chegaram aqueles homens que estavam no campo, porque a notícia saiu sendo espalhada, eles olham para aquele moço e vê que ele está sã, em perfeito juízo, e vê vestido. Que é isso, irmão? É Jesus que veio para destruir a obra do diabo. Preste atenção, presbítero, pastor Alexandre. Se o diabo ele tem obra, porque obra é um negócio muito forte, irmão, porque obra é efeito de um trabalho. Entenda isso aqui. A igreja de Jesus está trabalhando, mas nós não podemos fechar os olhos e imaginar que o diabo não vai fazer nada. Não, irmão, não pense assim, porque enquanto estamos aqui orando, o diabo também está tramando as armadilhas, os seus laços. O diabo está tramando, porque ele é astuto. Mas só que tem uma coisa: o diabo ele pode vir até mesmo com o fubá. Jesus já está com a polenta pronta. O diabo vai tentar de todas as formas, mas Jesus vai destruir todas as obras do diabo, pelo poder que é no nome de Nazaré, Jesus de Nazaré. Entenda isso aqui. Atos capítulo 3, versículo 26, versículo 18 diz: para lhe abrir os olhos das trevas e vos converter à luz, e do poder de Satanás a Deus. Aleluia. Que é isso, pregador? Um dia você estava no poder do diabo, ele foi lá e te pegou, te arrancou e disse: agora tu é meu. O jovem de Gadara queria ir com Jesus, e ele queria ir com Jesus. Ele disse: não, vai para teus familiares e diga: quão grandes coisas fez o Senhor. Quem via Gadara rasgado, está vendo Gadara em perfeito juízo, está vendo Gadara vestido. E agora Gadara não é, o jovem de Gadara endemoniado agora é um salvo em Cristo Jesus e virou um pregador do Evangelho. Se você entrou aqui nessa noite e não conhece Jesus, ele pode transformar a sua vida. Preste atenção aqui. Jesus completa o seu ministério terreno. Ele precisava ir até o Calvário para terminar, porque aquilo que Jesus veio para manifestar o poder dele, um poder magnífico, de vida sendo libertada. Agora existia algo mais melindroso, que era no reino do céu. No mundo espiritual estava vindo uma batalha, porque Jesus precisava chegar até o Calvário. Jesus precisa chegar até o Calvário, porque as obras do diabo definitivamente será destruída lá no Calvário. E quando ele se entrega lá no Calvário, um ladrão que está do lado dele vai dizer assim: olha, se você Senhor, como estão dizendo, salve a gente aí. E o outro diz assim: ei, calma aí, rapaz, este nada fez e nós fazemos. E ele disse: quando tu estiver lá no reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que é isso, irmão? Um ladrão que estava na cruz sem esperança, sem esperança nenhuma, Jesus já está destruindo a obra do diabo, porque se ele morre ali, meu irmão, ele ia para o inferno. Mas Jesus estava ali, a salvação no meio. E diga: eu creio em você. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Expira lá no Calvário, olhe para cá, a alma dele sai do corpo, a alma sai, só fica o corpo. Nós temos tricotomia, corpo, alma e espírito, e a alma dele sai. Pedro, quando vai pregar um sermão, ele diz que a morte não podia o deter, porque nele não havia corrupção. Eu imagino o diabo olhando para Jesus, tentando achar um pecado, tentando achar alguma coisa, mas nele não havia corrupção, nele não havia pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que cumprir a lei, por ela viverá.
ele não tinha pecado, e ele não poderia, o diabo não podia deter ele. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus está ali dentro do sepulcro, ele está lá no Hades, no lugar de sofrimento, ele está no Hades, onde que havia separação, que mesmo Jesus conta a parábola, e aí Jesus está ali no Hades. Escute só isso aqui, ele está no Hades, e Pedro vai dizer que ele prega para aqueles que estão em prisão. Jesus precisava descer até o Hades, mas a morte não podia deter ele. E ao terceiro dia Jesus precisa ressuscitar. Ao terceiro dia Jesus precisa completar aquilo que ele disse. Diz a Bíblia no capítulo 6 de Romanos, verso 9, que havendo Jesus ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais domínio sobre ele. A morte perde o domínio. Diz a Bíblia no livro de Hebreus 2, versículo 14, que aquele que estava no império, ou seja, o diabo que imperava, ele imperava em cima da morte, e Jesus morre, e ele ressuscita. Tendo ele ressuscitado, a morte perde o seu domínio, ela perde o seu poder. E Paulo vai escrever dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo foi nos dado a vitória. João agora vai ter uma visão na ilha de Pátima, e quando ele tem aquela visão na ilha de Pátima, ele vê um Jesus que morreu, mas ele vê um Jesus que ressuscitou, e ele começa a olhar de forma para aquele Jesus glorificado, e ele vai olhando dizendo: João, não temas, eu sou aquele que morri, mas estou vivo, eis aqui, estou vivo para todo sempre, João. E tem uma coisa, João, eu tenho aqui nas minhas mãos, eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado, a morte foi destruída, o pecado não pôde deter ele, porque ele venceu lá no Calvário. Ele venceu lá no Calvário. Ele venceu lá no Calvário. A maior vitória da igreja, meu irmão, foi quando Jesus chega no Calvário. Porque quando ele chega no Calvário, ele está dizendo assim: ei, acabou para você, diabo, porque aqui eu realizo o projeto do Deus Pai. Aqui, porque Jesus é a escada que Jacó viu. A escada estava ligada no chão até o céu. Anjo subia e anjo descia. Alaiacanarachébia. E Pedro vai dizer: Paulo, cante Pai Nosso. Escute só. Paulo vai escrever dizendo que nada propus saber senão a Cristo crucificado, que é poder de Deus. Por que Paulo dizia isso? Porque Paulo entendia que todos os propósitos se cumpriam lá no Calvário. Que pregadores são esses loucos que pregam Jesus crucificado? Em Coríntios Paulo vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O diabo perde lá no Calvário. Lá no Calvário, o destino de diabo vai ser concretizado, porque ele perde lá. E ele tenta de toda forma tirar Jesus do propósito do Calvário. Mas tem uma coisa, irmãos: ele venceu a morte. A morte não pôde o detê-lo. O pecado não pôde o detê-lo. Se coloca de pé. Você é livre em Cristo Jesus hoje. Eu quero perguntar nessa noite: aonde está a primeira alma para Jesus nessa noite? Aonde está a primeira alma para Jesus nesta noite? Não espere o diabo te pegar na esquina, meu filho, porque talvez você está confiando em alguém. Ah, ninguém vai tocar em mim porque eu fecho com fulano, eu fecho com ciclano, eu sou imbatível. Não vai nessa não, irmão, porque o diabo ele está armando laço. Eu quero convidar aqui aonde está a primeira alma para Jesus nessa noite. Aonde está a primeira alma para Jesus nesta noite?
Oh, aleluia. O Espírito Santo, onde está a segunda alma para Jesus nessa noite? Alaracanarachebe, naracanarachebe. Ebinaracanara, subinarafaça. Onde está a segunda alma para Jesus nessa noite? O Espírito Santo está te chamando aqui nesta noite. Pai nosso, tu estás no céu. Aonde está a segunda alma para Jesus nessa noite? Santo é o teu nome, teu reino. Aonde está a segunda alma para Jesus nessa noite? Buscamos tua vontade seja feita. Aleluia, Jesus. Na terra Recebe a presença. Vem aqui na frente, você quer receber uma oração? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Mocidade, vem receber oração, vem receber oração. Vem receber oração, você que precisa de uma oração, venha, venha, venha. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Eu quero orar por você, vem aqui orar, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que precisa de uma oração, vem aqui na frente. Que precisa de um renovo. Que precisa, Tiago. Segura aí a bateria, segura. Essa foi a melhor decisão que você tomou da sua vida, irmão. A melhor decisão que você tomou da sua vida. Jesus é muito forte e poderoso. Eu quero orar por você. A presença de Deus está aqui neste lugar porque o Evangelho está sendo pregado. Paulo escreve dizendo para os irmãos de Coríntios que o Evangelho, Bruno, é simplicidade. O Evangelho é poder de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, pode ser a última oportunidade, meu irmão. Pode ser a última oportunidade que Deus está te dando. E o espírito da morte está dizendo assim: eu vou pegar você. Só estou esperando uma oportunidade. Um dia, só o instrumento de corda e o teclado. Um dia, eu estava passando em uma avenida. Um rapaz, gerente da boca de fumo, me parou. Ele me disse a vida dele, tudo o que estava acontecendo. E eu disse assim: rapaz, eu tenho uma palavra para você. Após a morte seguirá o juízo. Dura palavra. Isso na quarta-feira. Quando chegou na quinta, na sexta, eu estou vindo do serviço. Aquele rapaz estava no chão esticado, aquela gente em redor. Mataram ele, assassinado. Porque tem gente que confia no homem. Eu estou vivo aqui hoje, irmão. Foi pela misericórdia de Deus, porque eu confiei muito no homem também um dia. Diogo está ali, ó. Ficou preso em Catanduvas. Está vivo também porque entregou a vida para Jesus. Maldito é o homem que confia no homem. Levante a sua mão, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba essa unção sobre a tua casa. Receba essa unção sobre a tua vida. Fecha o olho, toda igreja, eu vou orar. Toda igreja, fecha o olho, você que está aí atrás. De repente, quando eu começar a orar, você pode passar mal. Vem aqui na frente. Espírito Santo, que o Senhor comece a soprar aqui nesta igreja, porque o Senhor é dono desta igreja. Espírito Santo, comece a tocar naquele que está aqui na frente. Espírito Santo, comece a soprar com um sopro suave. Isso, Espírito Santo, eu estou sentindo a tua presença. Comece a soprar, comece a soprar, comece a soprar, comece a soprar. Sopre lá atrás, Espírito Santo. Sopra aqui no altar. Sopra aqui no altar, sopra lá atrás. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio nessa noite. Que a tua presença possa estar em nossa vida. É o que eu te peço aqui nesta noite. Que a tua presença esteja sobre a nossa vida. Começa a receber essa presença sobre a tua vida.
Começa a receber essa presença sobre o teu ministério. Começa a receber essa presença sobre a tua casa. Toda enfermidade, todo demônio, todo principado, cai por terra agora. Santo é o teu nome. Aleluias. Os irmãos podem sentar um minutinho. Aleluia. Vem cá, Tiago. Aleluia. É o jovem aqui que está aceitando Jesus.